A todos com a paz do Senhor, amém? Nessa lição de número 4 desse domingo, a gente vai falar sobre a missionária samaritana. A Bíblia diz: "E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito." João, capítulo 4, versículo 39. Para meditar, assim como a mulher samaritana, façamos Jesus conhecido entre o nosso povo. A nossa fundamentação bíblica está em João 4, do versículo 28 ao 42. Irmãos, mas para resumir, nós vamos falar sobre a missionária samaritana, ao qual, como a Bíblia nos relata, era necessário que Jesus passasse pela Samaria. E eu acho isso maravilhoso, porque daí já dá uma boa introdução de quando Jesus, conhecedor de todas as coisas, ele sabe, ele conhece todos os nossos corações. E eu creio que o Senhor conhece o desejo do teu coração, o que arde em teu peito, de desejo de fazer, de ser melhor, de fazer melhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E ali, onde os discípulos dele se separaram dele, eles foram para a cidade atrás de comida. Jesus ficou ali, sentou no poço, cansado, e essa mulher saía para tirar água, né? E ali é maravilhoso porque o Senhor Jesus tem dois muros enormes, os quais ele já começa quebrando. Um, que era falar com uma mulher. Homens não podiam se dirigir às mulheres. E dois, que ela era samaritana, e os judeus não se misturavam com os samaritanos. Por quê? As minhas irmãs e meus irmãos também já sabem, porque eles eram considerados, os samaritanos, um povo impuro, um povo que se misturou com outros povos, se misturaram suas adorações, os seus costumes, né? Eles adaptaram o tipo da adoração deles ao Senhor, ao modo deles, ao que os judeus se consideravam um povo puro, um povo santo, um povo superior. Então eles viam os samaritanos como um povo sem valor. E ali o Senhor Jesus começa a falar com aquela mulher, algo maravilhoso. Aqui vamos continuar aqui, diz assim: era uma característica dela, né? Ela era samaritana. Os judeus, eles viam aquele povo um povo impuro e indigno. E aquela mulher a qual Jesus falava, ela não fazia parte só do povo samaritano, mas também ela era uma adúltera, ela era uma prostituta. E ali o Senhor Jesus dá-nos um grande exemplo daquilo que muitos de nós temos feito hoje em dia, né? Como eles eram um povo que se via superior aos outros, eles tratavam os outros de forma indigna também. Assim também os olhares altivos, né? Que o Senhor Jesus ali, ele mostra pra gente que não devemos olhar os outros com os olhares altivos. Por quê? Porque o povo judeu também, antigamente, se esqueceu de onde eles vieram. Assim como Jesus quer nos mostrar, nós não temos que nos esquecer de onde nós viemos. Da lama, da sujeira, das feridas, né? Que outrora nós fazíamos parte, e hoje, graças à misericórdia do bom Senhor, Ele nos lavou, nos remiu, nos redimiu, nos restaurou. E hoje nós glorificamos o nome dEle pela misericórdia dEle. E não porque somos melhores ou não porque somos superiores. Não devemos olhar os nossos irmãos com um olhar altivo de alguém que se acha melhor. Mas sempre no nosso coração dizendo: eu sei de onde eu vim. Eu sei o que Jesus fez por mim e eu sei o que Jesus também pode fazer por você. E aí, outra coisa que ele fez, Jesus falando, além dela ser samaritana e ser uma mulher, aqui diz assim: para os judeus, as mulheres samaritanas eram consideradas imundas eternamente,
não havia nada que pudesse mudar esse quadro. Na verdade, eles não sabiam que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está em 1 João capítulo 1, versículo 7. É por isso que nós não devemos nos esquecer de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, que toda manhã nós temos que acordar e dizer: Senhor, que a minha vida, cada batida do meu coração, cada respiro e expiração que nós temos, que seja para a glória do Teu nome, cada passo, Senhor, cada palavra, cada pensamento, seja para glorificar o Teu santo nome, porque nós sabemos de onde nós viemos, sabemos o que Jesus já fez por nós, né? Quantos de nós, se nós fôssemos parar agora e fôssemos enumerar aquelas maravilhas que Deus já fez na nossa vida, quão ingrato nós somos, né? Nós deveríamos estar constantemente em adoração ao Senhor. Outra característica aqui, Jesus não poderia beber da água no seu cântaro, porque se Jesus bebesse da água do cântaro, Jesus também se tornaria uma pessoa impura, né? Ele se tornaria também sujo. Aqui diz assim: vivemos em tempos em que alguns cristãos se acham melhores que outros, se sentem mais santos do que os demais, se sentem donos do céu. Quanta tristeza isso causa ao Espírito Santo, pois outrora esses indivíduos também viviam nas sarjetas da vida, cheiravam mal, eram maus em toda maneira de viver e hoje desprezam aqueles que precisam de ajuda. E essa característica maravilhosa é porque Jesus não sabia quem ela era. Mesmo assim, ele pediu a água dela para ele beber. Jesus ali, ele estava correndo um risco, né, da sua própria vida. Diz assim: beber água daquele cântaro representa um risco para a vida judaica de Cristo, mas a Bíblia Sagrada afirma em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, o Senhor se fez pecador, glória a Deus por isso, para que nós pudéssemos alcançar, por intermédio do sacrifício dele, a nossa salvação. Então, assim ele estava mostrando naquele dia, ao qual o Senhor Jesus, quando ele sentou no poço, diz a Bíblia, ele estava cansado e com sede, e ele pediu água. E ali eles começaram uma conversa, ao qual mesmo o Senhor cansado, com sede, ele estava sempre à disposição para ouvir, para conversar com toda a paciência, né? Não olhando para os defeitos de ninguém, mas ele estava sempre disposto e ele sabia que aquela mulher ia fazer uma grande diferença. Então Jesus investiu nela, assim como Jesus investiu em mim e investiu em você, porque Deus sabia que nós teríamos hoje a grande oportunidade de falar livremente sobre a sua palavra, a sua maravilhosa, a graça ao qual ele tem nos alcançado dia a dia. Glória a Deus por isso que não olhou para os nossos defeitos, né? Porque muitas das vezes, se talvez você olhasse para mim ou eu olhasse para você alguns anos atrás, diríamos assim: oh meu Deus, não tem jeito. Mas para Jesus, glória a Deus, tem jeito sim. E a transformação da samaritana aconteceu em 3 estágios, né? Qual o primeiro? Ela ouviu o que Jesus tinha para falar com ela, porque ela simplesmente poderia responder ele, pegar a água e ir embora. Mas não, ela ficou e ela ouviu o que Jesus tinha para dizer para ela. Está em João capítulo 4, no versículo 10. Ela viu que ele era um judeu, se vestia como um judeu e falava com um judeu. Mas mesmo assim, ela ficou e foi ouvir o que Jesus tinha para falar para ela. Quando Jesus fala com ela, a vida dela já começa a se transformar. Aí diz assim: a voz do Senhor muda o homem por completo. Ela é a mais forte que o ímpeto das ondas do mar agitado, mais serena quanto o silêncio de uma noite estrelada banhada pelo brilho magnífico da lua. Então ali Deus já ia transformar, Jesus, por as suas palavras, com suas palavras já iam transformando o interior
daquela mulher. E quando ele pediu água para ela beber, o que ela fez? Ela começou a ouvir o que ele tinha para dizer. E ele disse: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E logo no capítulo seguinte respondeu ela, diz assim: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. E ela responde: onde, pois, tens a água viva? Ela já sentiu dentro do coração dela o desejo de saber aonde tinha essa água. E o mais maravilhoso, irmãos, é porque essa mulher samaritana, ela vivia de uma forma indigna. Não só sendo samaritana, mas como eu já falei, ela era, aqui mesmo a Bíblia diz, era uma mulher adúltera. Então ela era mal vista, não só por ser samaritana, mas pelo próprio povo dela, ela era mal vista. Então ela saía para tirar água naquele momento, porque é onde ela não ia se encontrar com as outras mulheres, tanto que Jesus encontra só ela. E quando as mulheres saíam para tirar água, não ia só de uma em uma, iam várias. Mas ela, por essa vida que ela levava uma vida excluída da sociedade a qual ela vivia, qual já era toda errada, porém ela mais errada ainda, então ela se excluía. Então quando ela foi tirar água sozinha. E ali ela pediu água do Senhor. Aonde tens essa água viva? Mas quando ela pediu, ela não pediu de uma forma egoísta. Dentro dela já estava acontecendo uma mudança maravilhosa. E aí o que o Senhor diz para ela logo em seguida? Disse assim, que aquele que bebesse da água que ela estava tirando, que era do poço de Jacó, ele voltaria a ter sede, mas aquele que bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais teria sede. Pelo contrário, seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o que ela diz logo depois? Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí o que Jesus fala? Vai lá e chama teu marido. E o que ela faz? Ela já havia acontecido uma transformação dentro dela, o qual ela sabia com quem ela estava falando com sinceridade e já queria uma transformação também na vida dela. Então ela já foi falando, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste, já tiveste 5 maridos e o que tu tens agora não é teu. Então aquilo ali também já foi impactando aquela mulher. O interior dela já ia se transformando. Aí o Senhor diz assim, e ela diz assim, Senhor, vejo que és profeta. E aí ela fala aonde é que se deve adorar, e o Senhor diz que uma coisa maravilhosa para nós nesse dia, que nós não temos ido aos nossos templos, não podemos ir congregar na nossa igreja. O Senhor diz aqui que a verdadeira adoração, ela é em espírito e ela deve ser em espírito e em verdade. É onde você está, com o coração que você está. Diz assim, irmã, mas eu tenho andado tão errante. Eu acho maravilhosa a palavra, porque ela diz que aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia. E era isso que estava acontecendo com esta mulher. Ela estava se arrependendo daquilo que ela tinha feito, estava confessando o seu pecado. E dessa mesma forma Jesus já ia alcançando ela com a maravilhosa misericórdia, né? E o mais maravilhoso de tudo isso é que esta mulher, vivendo uma vida toda errada antes, sendo subjugada, sendo humilhada, sendo desprezada pela vida a qual ela levava, após a transformação que Jesus estava fazendo na vida dela, ela pediu a água para a vida dela, para que ela nunca mais se tornasse a ter sede. E quando Jesus alcança ela com essa maravilhosa graça, a qual, em nome de Jesus, todos nós já fomos alcançados, ela não quer só para ela. Ela não estava alcançando aquela misericórdia só para ela. Quando aquilo entrou dentro do coração dela, ela sentiu um desejo maior,
ao qual o Senhor Jesus quer nos despertar nesse dia, ao qual nós temos que ter constantemente em nosso coração o desejo de proclamar as boas novas. A palavra do Senhor diz assim, a missionária samaritana. Aí você fala para mim, irmã, mas missionários são só aqueles que estão no campo, missionários são só aqueles que viajam e fazem a obra missionária fora da sua cidade, fora do seu país. A palavra do Senhor diz que não. A mulher, ela entrou dentro da sua própria cidade. Você pode ser uma missionária aí dentro da sua casa. A palavra que você lê, o hino que você canta, a oração que você faz no seu quarto, de portas fechadas, não tem que só alcançar a sua vida. Ela tem que alcançar também o teu esposo, tem que alcançar os teus filhos, a todos aqueles que você tem acesso. E quando a mulher foi alcançada pela maravilhosa graça de Jesus, ela entrou na cidade. Jesus não mandou ela foi. Aqui diz assim, que logo depois que os discípulos de Jesus chegaram, né, e viram ele conversando com a mulher, o que ela fez? Ela não entrou em conversa, não quis ouvir o que os outros iam falar sobre ela, ou se eles iam ficar falando sobre ela, não. Ela deixou o seu cântaro e disse assim, quanto a mulher, no versículo 28, ainda do capítulo 4, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E no 30 diz assim, saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Ele não entrou na cidade. Ele precisava só de uma pessoa, com um desejo dentro do coração que ardia, de uma mudança, de algo aonde Deus poderia usar ela. Assim que Jesus está procurando tanto de mim, como de você nesse dia, com essa lição maravilhosa sobre a mulher, a missionária samaritana. Seja missionário aí dentro do seu lar, seja um missionário na sua vizinhança, seja um missionário no seu trabalho. Leve o seu bom testemunho, que o bom testemunho é como um perfume suave, agradável. E você vai não só alcançar para você a cada dia mais em graça do Senhor, mas também espalhando aquilo que Jesus pode fazer pelos demais. Não estou dizendo para você entrar dentro do seu trabalho e sair gritando, ei, aceitem Jesus, que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Não, mas do seu jeito. Converse, testemunhe, que as pessoas possam olhar para você e reconhecer Cristo em você, procurar você e se sentir bem ao ouvir aquilo que você tem para dizer. Que você tenha palavras de vida, palavras como essa fonte maravilhosa que diz que jamais ia parar de jorrar dentro de nós. Nós somos essa fonte, aonde quer que nós vamos, porque nós já temos alcançado essa graça, nós temos Jesus dentro de nós. Jesus está em nós, aonde quer que nós venhamos estar. Que nós tenhamos esse desejo maravilhoso de compartilhar a cada dia aquilo que Jesus tem feito, que Jesus tem falado, que Jesus faz, o que Jesus tem para fazer ainda na vida dos nossos irmãos que ainda não foram alcançados por Cristo e aqueles que já foram alcançados por Cristo, que sejam cada dia mais renovados por essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. Então, aqui eu finalizo essa nossa lição maravilhosa, de domingo, do dia 26 de abril, que as irmãs possam ter também se fortalecido nessa palavra. E se as irmãs quiserem mais tirar alguma dúvida, as irmãs sabem como me procurar, estou à disposição. Amém? Agradeço muito a oportunidade de estar com as irmãs aqui nesta manhã e por você ter ouvido até agora. Receba do Senhor também nesta manhã o renovo no seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio desta palavra, Senhor, pelo privilégio, Senhor Jesus, de poder ouvir e entender, Senhor, mais de Ti, daquilo que o Senhor quer, Senhor, na vida de cada um. Que nós sejamos alcançadas, que nós sejamos, Senhor Jesus, meu Deus, instrumento Teu nesta terra, onde quer que nós estejamos. Que o Senhor possa olhar para cada uma de nós nesta manhã e dizer,
que pode contar conosco, Senhor. Fala conosco, usa mesmo, Senhor Jesus, a nossa vida, gasta a nossa saúde, Senhor, para a tua boa obra, Senhor Jesus. Oh, Deus amado, abençoe minhas irmãs, abençoe meus irmãos, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor possa entrar também em seus lares, possam ser impactados, renovados, reavivados, Senhor, nesta manhã, pela tua maravilhosa graça, Senhor, assim como tu tem, Senhor Jesus, alcançado o meu lar com a tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus, por esse dia. Em nome de Jesus, esperamos por ti, Senhor. Glórias nós te damos por mais esta lição. Amém? Glória a Deus. Fique com a paz do Senhor.